Bom dia, querido, bom dia, querida. Nós estamos tratando a alma em tempos de distanciamento, de isolamento social. Vamos ler lá em João, capítulo 15, versículo 17, onde Jesus Cristo diz assim: Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Lá no Sermão do Monte, já em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 43, ele diz assim: Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre bons e maus e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Embora tá ruim até de amar quem nos ama, né? Está certo, vamos lá. Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer assim: Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Bom, complicado, complicadíssimo, ou não, depende do que você entende por amor, do que você entende pelo verbo amar na boca de Jesus. Amar na boca de Jesus não é gostar. Amar na boca de Jesus não é necessariamente afeto. Amar na boca de Jesus não é um exercício de hipocrisia. Você vê que Jesus, muitas vezes, se colocava reticente. Ele se colocou reticente com alguns fariseus, com alguns saduceus, se colocou reticente com alguns mestres da lei, se colocou reticente com Herodes. O que é amar, então, para Jesus? É simples, mas é incrível, né? Porque exatamente aquilo que é simples é que é o mais difícil. Amar é fazer o bem. Amar na boca de Jesus é desejar o bem e fazê-lo a qualquer um, até a um inimigo. Ou seja, naquilo que estiver ao seu alcance, ao alcance das suas mãos, você deve amar, fazer o bem, desejar o bem. Se tiver a oportunidade de contribuir, contribuir. Jamais pagar o mal até de um inimigo com o mal. Antes, pelo contrário, orar por aqueles que o perseguem e abençoar aqueles que lhe ferem, fazendo o bem. Simples assim. Parece pouco, né? Porque a gente sempre tem a tendência de colocar num nível de profundidade exatamente para ficar na dimensão do impossível e a gente continuar escondido na nossa hipocrisia ou entrincheirado nas nossas defesas, né? Então a gente fala que amar é gostar, mas como eu vou gostar do inimigo? Como eu vou ter uma relação de afeto com alguém que me ofendeu? Como eu vou poder chamar para entrar na minha casa alguém que me feriu de morte? Ah, não, isso é impossível. E assim, nessa interpretação totalmente fora de realidade, a gente se mantém do jeito que está.
Mas quando você pensa que amar não é gostar, amar é fazer o bem, aí você se coloca num dilema ético e de vontade. Porque muitas vezes você poderá fazer o bem até para alguém que tem te feito mal. E o que você tem feito? Você tem retribuído o mal com o mal? Você tem retribuído fofoca com fofoca? Discórdia com discórdia? Mentira com mentira? Ofensa com ofensa? Maldade com maldade? Você compreende? Quando eu falo de gostar, aí é claro, é como se Jesus estivesse fazendo uma ode à hipocrisia. Engula dentro de si, coma-se por dentro, exploda por dentro, mas receba aquele ofensor na sua casa e ofereça a ele um jantar. Que tolice! Ele não está falando isso, ele está falando sim que você como cristão pode ter essa postura ética, essa postura do bem de fazer bondade com quem lhe faz maldade. Quando isso acontece, além de você cortar o mal pela raiz, você derruba o inferno, porque você está dizendo o seguinte: eu não serei cooptado pela maldade que me atinge. Então Jesus diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Essa é a lei segundo o apóstolo Paulo. E amar o próximo é fazer o bem a ele, como eu quero que as pessoas façam o bem a mim, mesmo que não o façam. Eu preciso separar o que é amar, gostar e ficar perto. Amar, fazer o bem a todos, até a quem lhe persegue, lhe ofende ou lhe maltrata. Tipo, aquele camarada que lhe espizinha, você está passando por uma estrada e vê ele com o pneu furado e com aquela cara de que está faltando alguma coisa. Ou um estepe, ou um macaco. E aí você para, não precisa parar com um sorriso nos dentes, não precisa correr em direção a ele, né, com uma música de fundo e abraçá-lo e dizendo: "Ah, meu inimigo, como é bom", não é nada disso. Mas você pode parar o carro, perguntar o que está vendo e lhe oferecer ajuda, com o coração leve. Você entende? É aquela pessoa que lhe espizinha do trabalho e que alguém chega para você e pergunta assim: eu estou pensando em promovê-la, o que você pensa dela? E aí vem logo na sua cabeça: agora é a hora de eu pagar o mal com o mal, eu vou detonar essa pessoa. Mas aí, sem mentir, você faz o bem. Às vezes o bem é simplesmente não falar mal. Ou então você vai dizer: olha, ela tem algumas virtudes, isso. Ou seja, fazer o bem até aquela pessoa que lhe maltrata. Amar a todos. Amar é fazer o bem. Gostar de alguns. Você não vai gostar de todos. Quem gosta de todos não gosta de ninguém. Gostar de alguns. Aqueles que você tem uma afinidade, aqueles que você consegue comunicar bem, aqueles que você se sente bem. Nem todas as pessoas vão te fazer esse bem. Muito pelo contrário, cuidado. Há pessoas que, se você convidar para a sua casa, elas vão destruir a sua família. Você deve fazer bem a todos, mas gostar, não há problema nenhum de você gostar de alguns. Gostar de ficar e preferir de outros manter uma certa distância. E ficar perto de poucos. Aqueles com os quais você pode dividir a sua intimidade. Aqueles que você pode compartilhar as suas lágrimas mais densas ou talvez até segredar um sonho. Amar a todos, gostar de alguns, ficar bem perto dos poucos. Amar, fazer o bem a todos, até um inimigo. Gostar, se sentir à vontade para andar junto daqueles que você tem uma afinidade maior. E ficar perto para dividir a intimidade de poucos. Assim que é a vida. Quando você coloca nesse patamar, você vê que é bem possível sim. Bem possível amar o próximo como a si mesmo.
como nos ensinou Jesus. Simples assim. Amém? Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua vida, com a sua família, esteja no seu trabalho, no seu dia, esteja com os lares enlutados, com os lares que estão enfrentando a doença, problemas financeiros, de relacionamento, com os enfermos nos hospitais e com essa gente bonita de azul e branco que tem se sacrificado para nos acolher nas nossas enfermidades. Que o Senhor dê a mim e a você um dia abençoado e abençoador, um dia de amor, onde façamos bem a todos, indiscriminadamente. Nos aproximemos daqueles que a gente gosta e venhamos a fortalecer ainda mais os laços de afeto com aqueles poucos que dividem conosco a nossa intimidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Um beijo no coração e até amanhã.